Agricultura BR de volta, o tema por aqui segue sendo a parte econômica, os impactos sobre as áreas de produção e as commodities que são produzidas no Brasil. E nós vamos falar um pouco também a respeito de algumas destas decisões que afetam indicadores e como esses indicadores têm impactado soja, boi gordo, café, por exemplo. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Jean Miranda. Ele é economista da área de commodities do BTG Pactual. Obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. E Jean, antes da gente falar especificamente de alguma produção brasileira, alguma commodity brasileira, nós temos visto uma série de atuações que elas vão desde a questão política, decisões políticas, econômicas que acabam mexendo com os indicadores. Como nós vimos com a medida provisória 1227, nós ficamos alguns dias sem comercializar soja e esse volume foi bastante importante porque você tira recursos de circulação. Como é que você avalia um cenário como este e como que ele impacta essas negociações com soja, café, boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, acho que saindo de Brasil um pouco, pensando no mundo, a gente está vivendo um período de bastante volatilidade macroeconômica. Então, a gente tem um assunto bastante importante, todos os mercados acompanham, que é a decisão de juros nos Estados Unidos. Isso naturalmente impacta as nossas decisões aqui de política no Brasil. Quando a gente vem para o Brasil, além desse desafio, um desafio externo, vamos dizer assim, a gente tem também desafios da ordem da política. Então, a MP 1227 caiu por terra por hora, mas de fato causou aí um estancamento da liquidez do mercado na semana passada. Então, muitas trades não quiseram originar aí grãos, porque precisavam fazer primeiro o cálculo para saber se daria margem, caso passasse aí a decisão de PIS/COFINS, você não poder fazer a compensação cruzada, correto? Então, acho que tem isso e depois também tem a questão do dólar. A gente viu essa semana também o dólar bater 5,40, então é um cenário muito estressado. Tá? A gente começa nos Estados Unidos também já a falar de possivelmente 1 ou 2 cortes por lá. Isso é um cenário positivo para o mundo. Tá? A gente começa aí, então, a avançar na questão de corte de juros por lá. E no Brasil, tudo deveria ir bem, mas a gente tem um pouco essa incerteza aí criada pelo universo político. Bom, e essa chamada insegurança a gente costuma citar aqui sobre vários aspectos, econômico, de segurança dentro das propriedades, a gente costuma sempre citá-la. Nós temos um fator insegurança no Brasil muito claro. Quando a gente aponta agora para algumas produções, algumas commodities brasileiras e que são fundamentais, nós estamos agora no momento em que a soja norte-americana está em desenvolvimento, eles estão na safra 24-25, em semeadura, em processo, e vem muito bem, apesar de estar atrasada em relação ao ano anterior, mas vem com uma saúde de lavoura muito boa. E acontece isso no momento antes que a gente tenha aquela passagem agronômica, que aí pode-se ter certeza que vai ter realmente uma safra muito boa. Mas aqui nós estamos com prêmios muito bons nos portos, temos o dólar alto agora e ali abre-se janela de negociação. Como é que você avalia esse momento no caso da soja? Perfeito, Fabiano. Bom, soja no Brasil está praticamente finalizado aí, tá o processo de colheita, então tem algum excedente ali para a gente colher no Maranhão, no Rio Grande do Sul, devido aos problemas que todo mundo já conhece. Porém, quando a gente olha para Estados Unidos, de fato, houve alguma preocupação com relação ao avanço do plantio por lá, mas os produtores norte-americanos a execução do produtor norte-americano é muito boa, conseguiram avançar muito num arco muito curto de tempo. Tá? E hoje, Chicago já não discute mais tanto a questão de avanço do plantio. A gente está preocupado, por exemplo, essa semana agora, a gente tem a perspectiva de, na semana que vem, tá? Dados dessa semana que vem, você tem uma onda de calor muito forte nos Estados Unidos. Isso pode deteriorar os yields por lá, então o mercado está atento a isso. Tá? De volta para o Brasil, então, a gente está aí quase 100% colhido. Como você falou, o base está muito fortalecido por aqui, a gente tem escoado muita soja, tá? Desde o início do ano. A gente tinha alguns estoques da safra anterior que também foram enviados para fora. Muita coisa do que foi colhido agora também está sendo enviado. Tá? E o Brasil é praticamente o único grande fornecedor aí de soja no mundo hoje, tá? De soja
vamos dizer assim, competitiva. Então, por isso que o Basis deu essa fortalecida, né? A gente teve também alguns casos pontuais ali de greve na Argentina, né, que acabou desorganizando um pouco o escoamento, né, na Grande Rosário, que é um hub muito importante de escoamento de produtos derivados de soja na Argentina. Somente farelo. Exatamente, óleo e farelo. Então, isso acaba beneficiando aqui o produtor brasileiro, né? Mas ele já vai passar agora para o programa de exportação do milho, né? E aí a gente estava aqui comentando justamente do dólar. O dólar no patamar de 5,30, 5,40 agora não, mas já voltou 5,30 alguma coisa. Ele, claro que ele beneficia muito o exportador, né? Seja de soja, de milho, de café, próprio boi. Então, a gente vai começar agora, nos próximos meses, o programa de exportação do milho. E aí acho que tem uma consideração aqui, a gente tem bastante milho no mercado, muita coisa a ser comercializada ainda, né? A gente ainda não bateu 10% de colheita do milho de segunda safra, mas pode haver aí uma disputa entre a indústria nacional para manter o milho aqui dentro e exportadores, né? Dado que a gente está com condições macroeconômicas boas para quem exporta. Certo, Jean. Bom, agora há pouco o pessoal da Sincal, que é o sindicato que representa, associação que representa cafeicultores de Minas Gerais, São Paulo, estão mandando mensagem, então vou entrar no assunto de café. Nós estamos com o Brasil em processo de colheita do café e, ao mesmo tempo, quando a gente fala do arábica, nós estamos vendo grandes países produtores, players do mercado internacional, inclusive comprando café do Brasil. Eu vou citar como exemplo a Colômbia. A Colômbia tem comprado café do Brasil. Nós vimos hoje, se eu não estiver enganado, o mercado está em queda, daqui a pouco minha produção me confirma, a arábica está em queda em Nova York, mas ele tem apresentado números mais positivos, mais interessantes. O mercado já está enxergando uma oferta de café que não é exatamente aquela que se imaginava de início na prospecção para 2024? Fabiano, na verdade o café, no nosso entendimento do BTG, a gente tem um bom suprimento de café no mundo hoje, em especial o Brasil. A gente teve um problema muito sério no Vietnã, tá? Na Indonésia a gente também teve um problema devido ao El Niño, redução de produção por lá e, consequentemente, redução das exportações, em especial do café robusta. O Brasil ele conseguiu suprir esse espaço, então vamos dizer, o Vietnã ele sai um pouco do mercado, o Brasil conseguiu entrar nesse vácuo, tanto que as exportações de robusta aumentaram, o Conilon aqui no caso, né, do Brasil, aumentaram muito mais do que no arábica, os dois aumentaram, né, mas muito em função aí dessa ausência de Vietnã no mercado, então esse é um ponto positivo para o produtor brasileiro. Quando a gente olha para o arábica, a gente tem entre uma safra e outra um aumento prospectivo de produção, então a gente deve ter um aumento agora esse ano. A gente tem bienalidade positiva também, é um fator muito bom para volumes. E quando você fala de Colômbia, né, outros produtores internacionais têm buscado o arábica justamente porque os prêmios entre um robusto e um arábica estão menores, porque o robusto ele valorizou muito. Então faz sentido você comprar um arábica, colocar no blend e aí vender um café um pouco, né, eu não diria mais premium, mas de melhor qualidade do que somente robusta, né? Mas, de novo, a gente tem uma produção muito forte aqui no Brasil, caminhando aí para o meio do ano, né? Já está no meio do ano, mas caminhando para julho, agosto, a gente deve avançar bastante na colheita de arábica e isso deve ter algum impacto no mercado. Agora, falando de cotações em específico, a gente tem visto aí uma atividade muito intensa de fundos especulativos, tá? Então isso acontece em qualquer mercado de soja, mercado de milho, você tem lá os administradores de dinheiro de terceiros, né, de capital de terceiros, que acabam entrando nesse mercado de futuros, de commodity, para realizar algum ganho e transferir para os seus clientes, tá? Isso acontece muito forte no café. Então a gente tem visto aí muito SPEC, né, que a gente fala, termo técnico aqui, entrar nesse mercado e dar suporte aí para essas altas, tá? Mas já tem visto correções. Então a gente até tem falado aí de observar os ralis do café e tentar operar uma venda do café desde que ele bata um pico aí. E tem acontecido, né? Aconteceu já há um mês atrás, né? Bateu um pico, voltou bastante, quase 20%, 30%, e agora de novo bateu o mesmo pico e já está voltando novamente. Agora, último ponto, a gente também tem que olhar para clima. Então, a gente tem uma situação aí de bastante calor, na verdade, falta de chuvas, né, nas regiões produtoras aqui do Brasil. Isso causa alguma consternação. Jean, para encerrar, vou fazer uma pergunta que eu digo que não é um tipo de questionamento tangível, né, que é muito mais o sentimento sobre o que os mercados vão apontando.
Você está confiante, pensando nos exemplos que você acabou de destacar para soja, para milho, para café e também nas outras culturas que não vai dar tempo da gente comentar aqui, inclusive o boi gordo não dá tempo mais, mas você está confiante em relação ao desempenho do agro brasileiro, tendo em vista todo o nosso cenário doméstico? Com certeza, Fabiano. Apesar da queda, né, das quedas pronunciadas de preço aí, a gente tem visto um produtor cada vez mais profissionalizado, né, com nível de governança cada vez melhor e isso certamente contribui para você fazer, né, ao longo do ano preços médios que são bons, são rentáveis para o negócio, né, de modo que você consiga reinvestir e continuar na atividade de forma perene. Então a gente tem visto isso e é um ano bom, apesar de todos os desafios, quebra de safra, etc. Esse é um ano bom, tem sido um ano muito bom para as exportações, em especial aqui para o Brasil. Então acho que o meu view é sim positivo, apesar dessas quedas de preço. E só vou frisar aqui a importância de você fazer a proteção de preço, né? O BTG faz bastante isso, a gente tem toda uma equipe que trabalha aqui no Brasil, está presente no Brasil, né, de bankers que estão assessorando os produtores e estão colocando à disposição essas operações de proteção de preço justamente, né? Não só isso, outras coisas também, mas, de novo, a importância é de você fazer proteção de preços para justamente não depender tanto da oscilação de preços e aí sim você conseguir ter um negócio rentável ao longo do tempo.